Sejam muito bem-vindos ao Minuto Bate-Papo. O tema de hoje é saúde. Vamos falar um pouquinho sobre coronavírus. Você sabe como evitar de ser infectado? Fique conosco e vamos descobrir um pouquinho mais sobre este assunto. Desde dezembro de 2019, os países, de um modo geral, têm ficado muito preocupados com essa situação. A pandemia, um vírus que se alastrou e infectou diversos países e muitas pessoas também, levando algumas a óbito, né? Ninguém sabe muito bem ainda como funciona, às vezes não tem muita informação de como evitar isso, né? Então, por isso, desenvolveram-se medidas de segurança e alguns critérios também que são tomados por diversas instituições para evitar que se alastre, né? Temos a professora Jaqueline aqui conosco também, que é especialista na área e vai falar um pouquinho mais para a gente como que nós podemos evitar, o que é o coronavírus, quais os cuidados que nós devemos tomar. Professora, muito obrigado pela participação, né? Vamos iniciar falando sobre o que é o coronavírus. A Covid-19 é uma infecção respiratória que acomete a todos os indivíduos. Ela é altamente contagiosa e varia de casos assintomáticos a casos graves, gravíssimos. Então, é muito importante ficarmos atentos aos sinais e sintomas e tomarmos os cuidados de precaução, de contato, sair de casa somente quando for necessário, né? Então, conforme a orientação do Ministério da Saúde, precisamos ter os cuidados para o não contágio, a não contaminação. Então, são várias as orientações, principalmente relacionado qual é o meio de transmissão, né, que seria tosse, espirro, através da fala, gotículas da saliva, que esse vírus ele fica um tempo no ar. Então, a gente tem que tomar vários cuidados e ter um pouco de conhecimento também sobre como é o comportamento desse vírus, para a gente evitar que seja contaminado. Todas as doenças basicamente têm um sintoma principal, tem algo, um alerta que o corpo dá que está acontecendo algo errado, né? Com o coronavírus tem? Sim, os sinais e sintomas são vários. Tosse, febre, dor de cabeça, dor no corpo, cansaço. Tem pessoas que sentem perda de olfato, perda do paladar. Tem até pessoas que têm diarreia, dor abdominal. Então, não são sinais e sintomas assim, específicos, a pessoa vai ter todos esses sinais e sintomas de uma vez? Não, cada organismo reage de uma maneira. Tem pessoas que sentem só um cansaço extremo, uma cefaleia e uma tosse seca. E está com a Covid-19. Então, isso varia de organismo para organismo. E pode ter um sintoma só que pode acusar que a pessoa esteja com o coronavírus? Pode ser, nos casos mais leves, a dor no corpo e uma tosse seca, por exemplo. Muito interessante. Então, se a pessoa ficar com dúvida, tiver um resfriado, a melhor coisa a se fazer tem um número disponibilizado para que a população possa ligar se tiver com dúvidas, para ver se há necessidade de fazer coleta ou não, para ter certeza e fazer o exame laboratorial, saber se tem ou não a Covid-19. Vamos colocar na tela para vocês o número, para caso vocês necessitem, né, podem entrar em contato. Bom, dando sequência, como é a transmissão? Como se dá a transmissão desse vírus? A forma de transmissão é através de tosse, espirro, da fala, gotículas da saliva. O vírus ele fica um tempo no ar, então tem que não colocar a mão contaminada, não pode vir na mucosa do olho, da boca, do nariz. Se for colocar a mão no olho, na boca, tem que lavar a mão antes. Tem que tomar esse cuidado, né, das precauções, que é o álcool nas mãos, lavar a mão constantemente até a área do punho e o uso de álcool. Pode ser álcool gel ou álcool 70% líquido. O importante é ter essa preocupação de higienização das mãos constantemente. Como que se faz o diagnóstico do Covid-19? Então, quando o paciente ele fica na suspeita dele ter a Covid-19, ele vai ligar para esse telefone, que vai ficar na tela, né? E ele os profissionais de saúde vão orientar e ver cada caso específico, quem realmente é um caso suspeito da Covid-19,
A partir dos sinais e sintomas, até o 7º dia, a gente faz o PCR, que é a identificação viral, que é conhecido como SWAB de nasofaringe. Então, é até o 7º dia dos sinais e sintomas. Lá no 8º dia em diante dos sinais e sintomas, já pode fazer o teste rápido, que é através de punção digital. No caso, fura o dedo, né? Faz a punção digital e aí ele vê anticorpos no sangue da pessoa. Esse teste rápido disponibilizado pelo Ministério da Saúde, ele faz a detecção de IgG e IgM nesse teste rápido. É um teste que dentro de 15 minutos já sai o resultado. E é confiável? Ele é confiável, Muito 100% bom. Confiável. Só que ele é a partir do 8º dia dos sinais e sintomas. Até o 7º dia a gente já faz o outro que é super confiável também, que é o PCR, identificação viral. Que é o SWAB, parece um cotonete comprido, né, e faz em nasofaringe, e esse SWAB vai para o LACEN e faz identificação viral. Esse SWAB que vai para o LACEN, na verdade, ele faz, o LACEN faz exame para influenza, o teste para influenza, outros vírus respiratórios e a Covid-19. Então, às vezes sai negativo para Covid-19, mas sai que a pessoa estava com influenza ou estava com outros vírus respiratórios, que são vários. Então, é até bom que já feche um diagnóstico, ver o que realmente o paciente tinha. Independente se ele tiver com outro vírus, o médico passa o tratamento e ele dá a sequência também, né? Sim, é por isso que é importante fazer a coleta e identificar o que a pessoa realmente tem, né? E o tratamento, na verdade, varia, porque influenza existe tratamento. Agora, se for outros vírus respiratórios, é o organismo que reage contra, não tem... É paliativo, você só faz um antitérmico, né, não tem uma medicação específica. E no caso da Covid-19, o médico ele vai cuidar dos sinais e sintomas do paciente, para não agravar. Que muitas vezes o paciente ele está... falar, é a Covid-19, então eu vou ficar em casa. Só que ele pode, dependendo, isso varia de pessoa para pessoa, organismo para organismo. Às vezes a pessoa, ela tem risco de agravamento. Então isso varia de cada um. E se tiver esse risco de agravamento, por isso é importante ir cuidando dos sinais e sintomas. O médico que vai saber se esse paciente vai precisar de uma inalação, de um broncodilatador, de uma inalação que atua como anti-inflamatório. Então, isso, quem vai fazer essa avaliação é o médico. Por isso é importante, se não estiver bem, procurar uma ajuda, um auxílio de um profissional de saúde. E como que a gente pode se proteger? A forma de proteção, acredito que todos já estão bem, é o que muito aparece na televisão, né? Uso de máscara, higienização da mão constantemente. A mão, se não estiver higienizada, não pode vir na boca, na mucosa dos olhos, nariz, boca. A casa tem que manter limpa, tem que ter ventilação na casa. O celular, de preferência passar um álcool, sem danificar o celular, é claro, mas tem que higienizar. Higienizar o brinquedo das crianças, para quem tem criança. Quem vem da rua, não entrar com esse calçado da rua na sua casa, de preferência que esse calçado possa ficar na porta, antes da pessoa entrar. Então, o uso da água sanitária na limpeza do chão, diluído em água, é claro, porque está tendo muitas pessoas com intoxicação por conta de produtos... Excesso em casa. Excesso de produtos na limpeza de casa. Então, tem que tomar esse cuidado também. A água sanitária ela tem que ser diluída na água para poder fazer essa higienização da casa. Não precisa ser ela pura. Tem que tomar esse cuidado também para não ter o risco de intoxicação por conta de produtos de limpeza na casa. E no início também se falava bastante sobre não basta passar álcool gel nas mãos também, precisa fazer higienização com água e sabão, e o álcool gel é basicamente um paliativo, digamos assim, para situações onde não se tem. Isso procede mesmo? Sim, é muito importante lavar constantemente a mão com água e sabão, e quando passa o álcool na mão, é importante essa questão de esfregar uma mão na outra e passar em todas as partes da mão esse álcool,
Porque às vezes a pessoa só borrifa o álcool na mão e acha que está tudo certo, né? É. Mas não, tem que ter a constante higienização, que além do álcool, lavar mesmo com água e sabão. Limpeza embaixo das unhas e Limpeza embaixo das unhas, sim. Todo cuidado de higienização. E é um cuidado maior que a gente tem que ter com criança. Criança não tem muita noção da importância da higienização, né? A gente tem que cuidar das crianças também. Leva a mão à boca. Leva a mão na boca. Nos olhos, nariz. Mostrar para eles a importância do uso de máscara, que às vezes a criança não entende. Põe a máscara, mas deixa o narizinho para fora. Aí fala, só os olhos que tem que ficar para fora, né? E quando uma criança de colo, um recém-nascido, assim, tem como tomar alguma medida? O certo é ficar em casa. É a forma mais segura. É para ser bem objetiva, Exato. Ficar em casa. Porque criança de colo é difícil. Como que ela vai entender o uso de máscara ou higienização das mãos? Entendi. Criança leva a mão na boca constantemente, com menores de 1 ano, criança até 2 anos. O certo é ficar em casa mesmo. Quem Muito puder e puder ficar... Assim como as pessoas acima de 60 anos e quem tem doenças crônicas tem que ficar em casa, essas crianças menores também é importante ficar em casa. Uma outra medida que o pessoal também adotou, né? Eu acredito que informalmente isso é na chegada em casa, a pessoa tira toda a roupa, bota a roupa para lavar, entra basicamente pelado em casa, né? Isso ajuda? Sim, ajuda muito. Porque não tem como a gente garantir se esse vírus está na minha roupa, está no meu calçado. O certo é deixar essa roupa do lado de fora, né, da sua casa, já num local específico, para deixar a roupa que você foi lá, saiu, né, no mercado, na farmácia, deixar essa roupa, chegar em casa e tomar um banho. Esse seria o ideal. Mais indicado mesmo, mais né? indicado, Bom, detectou que deu positivo, o que a pessoa deve fazer? Quando tem um resultado laboratorial positivo para a Covid-19, tem que ficar 14 dias em casa. Então, a partir dos sinais e sintomas, 14 dias em casa. Sempre essa é a orientação dos profissionais de saúde. Tem que ficar em isolamento social. Esse isolamento social, você não pode ir na farmácia, não pode ir no mercado, é ficar em casa mesmo. Contato nenhum com o mundo externo mesmo, né? Não pode ter esse contato com o mundo externo. E aí tem que ver a questão de auxílio para, se houver alguma necessidade, alguém para poder ajudar nessa questão, né? E caso de internação, assim, quando que a pessoa pode recorrer a esse recurso, se ela sentiu já que tem, ou detectaram, já foi verificado que tem mesmo, né? E ela está em isolamento social. Como que ela pode saber se ela precisa ir para ser internada? O paciente sentir falta de ar, sentir um mal-estar, sentir que não está bem, não está se sentindo bem, sente falta de ar, tem que ligar nesse número que eu já passei, né? Liga e é importante... A partir dessa primeira avaliação, então, desse número, eles podem indicar, você deve ir para o hospital, você deve ser internado, porque indicar. O seu caso é mais delicado. Mas o que é indicado é isso, se você está sentindo falta de ar, você não está bem, procurar a unidade de saúde. Não tem jeito, tem que procurar a unidade de saúde, procurar assistência médica. Né? É correto, então, sair e ir diretamente ao posto de saúde com máscara, protegido e tudo, procurar o auxílio médico mesmo. Uso de máscara, só que... de preferência, o ruim é quando a pessoa ela não está bem e depende de um transporte público. Com certeza. Ou coisa assim, né? É difícil, a gente tem que imaginar todas as situações. Exato. Que é complicado. Então, tem que ver, o certo é fazer essa ligação para ver a orientação correta. E o ideal seria se você pudesse ter o seu carro e ir até a unidade de saúde procurar assistência. E o importante, usar máscara sempre, né? Principalmente se deu positivo, de tem forma nenhuma sair sem máscara. E o ideal é ficar em casa, porque é importante esse isolamento social, mas se a pessoa não estiver bem, tem que procurar a unidade de saúde, procurar assistência médica. A limpeza da máscara, a desinfecção dela, isso pode ser feito também de maneira simples? A máscara de tecido, eles indicam deixar um pouco de molho com água sanitária e depois que seca, passar com ferro, que ajuda, né? Mas tem essa indicação, deixar um tempo assim, deixar, por exemplo, de hoje à noite para amanhã cedo, com água sanitária. Aí tem diluído, né, na água com água sanitária. E depois lavar, se pôr para secar e passar.
tem essa indicação. E o cenário atual em Campo Grande, como que se encontra? Olha, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, em Campo Grande, nós temos 351 casos confirmados da Covid-19 em Campo Grande e 8 óbitos de Campo Grande, mas no estado são 21 óbitos. Então, tem que ter uma preocupação sim por conta dos casos que eles estão aumentando todos os dias, temos casos novos. No estado mesmo, está tendo uma média de 100 casos novos por dia. De ontem para hoje teve 71 casos novos, 72 casos confirmados de ontem para hoje. Então a gente tem que ter essa preocupação, porque o vírus da Covid é altamente transmissível. Então ele tem uma transmissibilidade muito alta. Tá. Em Campo Grande, a Covid-19, ela está aumentando, nós sempre temos casos novos, então temos que ter essa preocupação de sair de casa somente para situações que realmente estamos precisando, se for no mercado, na farmácia, usar a máscara, tomar cuidado nas portas, quando a gente vai até... Em qualquer lugar que você imaginar que você tem que colocar a sua mão, você imaginar aquele que outras pessoas também vão colocar a mão. Então, é o meio de contaminação. Por isso, é a importância dessa higienização constante das mãos, lavar a mão, passar álcool na mão. Tem que ter essa distância de pelo menos 1,5 metro entre uma pessoa e outra, tanto no mercado, e evitar ir a locais que não precisamos. Nós estamos num momento que nós precisamos ficar em casa e ter uma consideração pelas outras pessoas, porque muitos ficam assintomáticos, muitos não apresentam sinais sintomas, porém existem as pessoas acima de 60 anos que têm comorbidades, que têm diabetes, hipertensão, e que esses não podem se contaminar com o vírus da Covid, eles são pacientes de risco, risco de óbito. Então, se você ama alguém que tem acima de 60 anos, que tem uma comorbidade, que tem uma asma crônica, você tem que cuidar dessa pessoa. E tem que ter esse carinho para a gente não se arrepender depois. A gente tem que pensar hoje, evitar ir a locais que não precisamos e para não, lá na frente, nos arrependermos. De pensar, a pessoa que eu gostava tanto está com a Covid-19, eu bem que podia ter ficado mais em casa. Então, é importante a gente, nesse momento, pensar pelos outros. Isso aí. Professora, muito obrigado pelos esclarecimentos, foi um ótimo bate-papo, muito proveitoso também, né? Foi, e, sim. No momento, ficaremos por aqui, mas voltaremos também com mais vídeos e mais informações, né? Estaremos à disposição aqui na escola, quando precisarem, né? E um abraço a todos.